Olá a todos, eu sou o Dr. Miguel Silva e hoje vamos analisar o tema Maçã é veneno para os seus rins? O que ninguém lhe contou. A informação na internet é vastíssima e as pessoas preocupam-se cada vez mais com o bem-estar. Tenho certeza de que, se está a ver este vídeo, já ouviu aquela centenária frase ocidental: uma maçã por dia afasta o médico da sua vida. Esta frase é como uma regra de ouro da saúde, que se gravou na nossa mente desde a infância. Em Portugal, ao visitar um doente ou ao dar um presente em festas, a maçã costuma ser a nossa primeira escolha, simboliza a paz e a saúde. Especialmente para muitos dos nossos amigos com mais de 60 anos que começam a preocupar-se com a pressão arterial alta, o açúcar no sangue e o colesterol e os problemas cardiovasculares. Por isso, a maçã tornou-se uma espécie de salva-vidas. Pensam que, com apenas uma maçã por dia, tem um amuleto de saúde. Mas, amigos, hoje o Dr. Silva tem que vos dizer, muito seriamente, e até com um pouco de desânimo, uma verdade. Para nós, os maiores de 60 anos, cujas funções corporais começam a declinar, especialmente aqueles cuja função renal já não é como quando eram jovens, esta frase não é totalmente correta. É mais, em certas circunstâncias específicas, poderia ser uma mentira mortal. Não pensem que estou a exagerar. Tenho visto demasiados casos comoventes. Muitos amigos mais velhos, procurando o bem-estar e a saúde, acabaram nas urgências do hospital ou às portas da sala de diálise. Por quê? Porque não sabem que uma maçã, aparentemente inofensiva e nutritiva, se for comida no momento errado ou com os alimentos incorretos, deixa de ser uma fruta saudável e transforma-se numa maçã envenenada que poderia destruir os seus rins. Este vídeo é muito importante. Vou esclarecer-vos de uma vez por todas todos os mal-entendidos sobre o consumo de maçãs. Dir-vos-ei quais os 3 alimentos que nunca devem ser combinados com a maçã, que formas de a comer são um suicídio lento e, para os nossos amigos mais velhos, como devem comer a maçã para proteger realmente os seus rins e salvar as suas vidas. Por favor, fiquem até ao final. Se acreditam que a informação de hoje vos é útil, não hesitem em dar gosto ou deixar um nos comentários, ou escrever saúde e longa vida. Podem também partilhar com aqueles mais velhos que gostam de maçãs. Cada interação vossa é o maior apoio para que eu continue a partilhar conhecimentos médicos no meu canal. E claro, não se esqueçam de subscrever o meu canal para não perderem nenhuma informação vital sobre saúde. Bem, entremos diretamente no tema de hoje. Primeiro, falemos de por que digo que comer maçãs incorretamente pode danificar os rins. Devem compreender um conceito fisiológico básico. Os nossos rins são como a estação de purificação de água e a estação de tratamento de resíduos do corpo. Todos os dias, filtram incansavelmente quase 200 litros de sangue, eliminando os resíduos metabólicos, o excesso de água e as toxinas através da urina. Mas, com o aumento da idade, a função dos nossos glomérulos e túbulos renais diminui gradualmente. Quando eram jovens, podiam comer e beber sem preocupações, e os vossos rins provavelmente aguentavam. Mas depois dos 60, os vossos rins podem ter apenas 60% ou menos da sua capacidade de reserva original. Neste momento, qualquer carga adicional pode ser a gota de água que transborda o copo. A maçã em si é rica em íons de potássio, ácidos de frutas e açúcares. Estes são nutrientes para rins saudáveis, mas para rins frágeis, se não forem manuseados adequadamente, são uma carga. A seguir, revelarei as 3 combinações mortais de maçã. Estas 3 combinações são demasiado comuns na nossa vida diária. Tão comuns que provavelmente as fazem todas as manhãs sem saber que estão a danificar os vossos rins. Primeira combinação perigosa que não se deve tocar: maçã mais batatas assadas ou cozidas. Amigos, lembram-se do que é popular no âmbito da saúde hoje em dia? Pequenos almoços integrais, pequenos almoços desintoxicantes. Muitas pessoas preocupadas com a saúde, ao levantar-se pela manhã, não querem comer os croissants gordurosos que se vendem fora, pensando que são demasiado gordurosos e pouco saudáveis. Assim, em casa, assam uma batata, pensando que a batata é rica em fibra dietética, ajuda a digestão e é uma estrela na luta contra o cancro. E depois cortam uma maçã, pensando que assim complementam as vitaminas. Esta batata quente, acompanhada de uma maçã crocante e doce, deixa-vos o estômago cheio e o coração contente, e sentem que hoje tiveram uma vida muito saudável. Parece perfeito, certo? Um pequeno almoço saudável de 10? Mas
Da perspectiva médica e fisiológica, isto é simplesmente um desastre para os rins. Por que digo isto? Precisamos de entender o que acontece quando estes dois alimentos entram no corpo. Primeiro, a maçã contém grandes quantidades de pectina e frutose. A pectina é uma fibra dietética solúvel que promove o movimento intestinal. E a batata, o que tem? Contém uma grande quantidade de amido, especialmente o seu amido resistente e açúcares. Quando se encontram no vosso estômago, especialmente quando a batata ainda está quente, a situação descontrola-se completamente. Sabem, a batata, sob a ação do ácido gástrico, já tende a produzir gás dióxido de carbono, e os ácidos de frutas e açúcares da maçã acelerarão enormemente este processo de fermentação. Isto é como se, de repente, deitássemos uma grande colher de catalisador num copo de precipitação químico borbulhante. Reagirão violentamente no vosso trato gastrointestinal, produzindo uma grande quantidade de gás. Esta reação chama-se fermentação excessiva. Muitos amigos poderiam dizer: Doutor, Silva, não é apenas inchaço? Não é apenas que se libertam alguns gases? O que tem isto a ver com os rins? Não está a exagerar. Queridos, isto não é um exagero de todo. Para os jovens, com vasos sanguíneos elásticos e músculos fortes, um pouco de inchaço aguenta-se, expulsa-se e pronto. Mas para as pessoas com mais de 50 ou 60 anos, especialmente aquelas que já têm arteriosclerose, hipertensão ou má microcirculação, isto não é apenas um problema de inchaço abdominal. Quando o vosso trato gastrointestinal se expande rapidamente devido à produção de uma grande quantidade de gás, a pressão dentro da vossa cavidade abdominal dispara. A vossa cavidade abdominal é como um quarto já apinhado, onde vivem o estômago, os intestinos, o fígado, o baço, o pâncreas e os dois rins escondidos no final. Quando o trato gastrointestinal se expande como um balão a quem ele pressiona, pressiona todos os órgãos e vasos sanguíneos circundantes. Os nossos rins nutrem-se do sangue. As artérias e veias renais são responsáveis por transportar oxigênio e nutrientes e por eliminar os resíduos. Quando a pressão intraabdominal aumenta drasticamente, os vasos sanguíneos dentro da cavidade abdominal sofrem uma forte compressão física. Isto provoca uma queda abrupta do fluxo sanguíneo para os rins. Estudos médicos têm demonstrado que o rim é um dos órgãos mais sensíveis à isquemia e hipoxia. Quando o fluxo sanguíneo diminui, as células renais começam a sofrer falta de oxigênio, a eficiência do seu funcionamento diminui e até, através de uma complexa regulação neuroendócrina, leva a uma maior constrição dos vasos sanguíneos renais, formando um círculo vicioso. Mas isto não é o mais assustador. O que é o mais assustador? É o risco de cálculos. Embora a batata seja nutritiva, também contém uma certa quantidade de ácido oxálico, e a maçã é um ambiente ácido. Quando estes dois se combinam no trato gastrointestinal, somado à digestão e ao metabolismo lentos, devido ao inchaço, é muito fácil que se formem precipitados de oxalato de cálcio no corpo. Estes pequenos precipitados são o precursor dos cálculos renais. São como pequenas partículas de areia que, à medida que o sangue circula ou a urina se forma, ficam presas nos vossos frágeis túbulos renais ou depositam-se na pelvis renal. Uma senhora de Lisboa, de 65 anos, muito zelosa e preocupada com a saúde, ouviu um remédio caseiro de uma vizinha que dizia: batata e maçã emagrece e desintoxica. Comeu este pequeno almoço de batata e maçã durante 3 meses seguidos. E qual foi o resultado? Não emagreceu, mas uma noite, de repente, sentiu uma dor lombar intensa, tão forte que se contorcia no chão, suando frio. Era uma cólica renal típica. A sua família levou-a rapidamente às urgências. Uma ecografia surpreendeu os médicos. O seu trato gastrointestinal estava muito inchado, mas isso era apenas a superfície. Mais grave ainda, em ambos os rins tinha pequenos cálculos, alguns já obstruindo os ureteres, o que provocava uma hidronefrose severa. Além disso, os seus indicadores de função renal, a creatinina, tinham disparado para níveis perigosos. A senhora, deitada na cama do hospital, agarrou a mão do médico e chorou. Doutor, se eu estava a cuidar da minha saúde, como é que os meus rins se danificaram? Assim, amigos, por favor, lembrem-se desta lição. As maçãs e as batatas não devem aparecer na mesma refeição. Se realmente querem comer estas duas coisas, por favor, deixem pelo menos 2 horas entre uma e outra. A seguir, falaremos da segunda combinação perigosa: maçã mais enchidos ou alimentos fermentados como queijos curados ou azeitonas.
Esta cena, tenho certeza, é muito comum em muitos lares portugueses, especialmente nas casas dos nossos mais velhos que costumam tomar o pequeno almoço à portuguesa. Pela manhã, um bom pão com queijo, acompanhado de algumas azeitonas ou um pedaço de chouriço. Um pequeno almoço saboroso e reconfortante. Mas depois de comer, muitas vezes sente-se a boca um pouco salgada, com sede ou que a comida foi um pouco gordurosa. Nesse momento, se houver uma fonte de maçãs cortadas na mesa, não pegariam umas poucas fatias? Pensariam: a maçã é fresca e tira a gordura, exatamente o que preciso para neutralizar o salgado. Que bom, parece lógico, certo? Muitas vezes dizemos que o salgado e o doce se neutralizam. Mas no micromundo da medicina, isto é, na verdade, uma tortura para os vossos rins. Por quê? Isto implica um mecanismo central dos nossos rins para regular o equilíbrio do corpo, o equilíbrio sódio-potássio. Todos sabemos que os alimentos curados e fermentados, sejam azeitonas, queijos curados ou enchidos, qual é a sua característica principal? São salgados, ou seja, têm um teor de sal extremamente alto. Quando comemos estes alimentos, a concentração de íons de sódio no sangue aumenta rapidamente. Os íons de sódio têm uma característica: retém água, o que provoca um aumento da pressão arterial e um aumento da pressão nas paredes dos vasos sanguíneos. E a maçã é uma fruta famosa pelo seu alto teor de potássio. Em circunstâncias normais, o potássio é bom. Ele é encarregado de trocar o excesso de sódio do interior das células e eliminá-lo do corpo, ajudando-nos a controlar a pressão arterial. Mas tudo tem um limite e um momento. Quando acabaram de ingerir uma grande quantidade de sódio, os vossos rins estão a lutar desesperadamente para eliminar esse excesso de sal e manter o equilíbrio osmótico. Neste momento, a sua carga de trabalho já está quase no máximo. Se neste preciso momento imediatamente comerem uma maçã, uma grande quantidade de íons de potássio também flui instantaneamente para o sangue. A que se parece isto? Os vossos rins são como um pessoal de limpeza que já está a lutar para processar uma pilha de escombros de construção recém-chegados, ou seja, o sódio, e está exausto. De repente, põe-lhe uma pilha de resíduos químicos que devem ser classificados de imediato, ou seja, o potássio. Para equilibrar esta flutuação repentina e drástica de sódio e potássio, os rins devem trabalhar freneticamente. Precisam de regular a função de reabsorção dos túbulos renais e secretar várias hormonas para manter a estabilidade dos eletrólitos. O que é pior, esta flutuação drástica na concentração de íons pode provocar espasmos e contrações nos microvasos renais. Imaginem que um par de mãos invisíveis apertam fortemente os vasos sanguíneos dos vossos rins. O sangue não pode entrar, o oxigênio não chega, e os resíduos metabólicos não se podem eliminar. Esta contração repetida e o esforço excessivo farão com que o filtro mais delicado dos rins, os glomérulos, se torne cada vez mais frágil. Se comerem assim durante muito tempo, os glomérulos endurecerão e a capacidade de filtração cairá a pique, como um precipício. Muitos amigos mais velhos, por acreditarem que a maçã tirava a gordura, insistiram em comer assim durante um ano. No início, não sentiam nada, porque os rins são órgãos silenciosos. Mas depois, pouco a pouco, começaram a notar que todas as tardes os seus tornozelos inchavam. Ao pressionar com o dedo, ficava uma cova que demorava muito a desaparecer. Pensaram que era por andar muito ou por problemas cardíacos. Na realidade, os seus rins estavam a pedir ajuda, já não conseguiam eliminar o excesso de água e sal. Por isso, o Dr. Silva quer estabelecer uma regra aqui. Depois de comerem alimentos curados ou fermentados, não comam maçãs na hora seguinte. Deem ao vosso corpo um pouco de tempo. Primeiro, bebam um pouco de água. Deixem que os rins processem o sal lentamente e com calma. Não permitam que o sódio e o potássio lutem nos vossos frágeis rins. Terceira combinação perigosa: maçã mais frutos secos salgados torrados. Esta cena costuma ocorrer à noite. Muita gente gosta de se sentar no sofá à noite, a ver televisão, com um punhado de amendoins, nozes ou frutos secos variados na mão, comendo-os enquanto veem televisão. Quando sentem a boca seca e sede e veem uma maçã na mesa, pegam nela e comem-na. As pessoas pensarão: os frutos secos alimentam o cérebro, as maçãs protegem o coração, ambos são alimentos super saudáveis. Juntos, com certeza que são uma combinação poderosa. Se também têm este hábito, por favor, ouçam atentamente. A maioria dos frutos secos torrados que se vendem no mercado, para serem crocantes e saborosos,
Contém uma grande quantidade de sal, açúcar, glutamato monossódico e até vários aditivos. Além disso, os frutos secos, ao serem torrados, têm uma natureza quente segundo a medicina tradicional chinesa, o que significa que consomem os fluidos corporais. Comer em excesso pode esgotar a hidratação do corpo. Quando sentem a boca seca, o vosso corpo já está num estado de desidratação leve. A viscosidade do sangue já começou a aumentar. Neste momento, embora comer uma maçã vos faça sentir a boca úmida e pareça que vos tira a sede, o alto teor de açúcar da maçã entra no sangue e, junto com o alto teor de sal residual dos frutos secos, produz um fenômeno físico: a alta osmolaridade. Isto faz com que o vosso sangue se torne mais espesso, como se adicionássemos um punhado de açúcar e um punhado de sal a uma lama que já não flui. Isto dá-vos uma falsa sensação de saciedade, mas na realidade, o fluxo sanguíneo para os rins, devido à desidratação e à viscosidade do sangue, torna-se lento como um riacho seco. Os rins não recebem uma irrigação sanguínea adequada e a sua função de desintoxicação é afetada. O que é pior, muitos frutos secos, como amendoins, amêndoas e caju, também contêm um nível relativamente alto de ácido oxálico. A desidratação causada por comer frutos secos, o ambiente seco da desidratação, o alto ácido oxálico dos frutos secos e o ambiente ácido da maçã, a combinação destes três é simplesmente um caldo de cultivo perfeito para os cálculos renais. Os pequenos cristais depositam-se rapidamente nos rins desidratados. Devido à falta de água no corpo, o volume de urina diminui, e estes cristais não são eliminados, apenas se acumulam mais e mais. Algumas pessoas, devido a este hábito de comer amendoins e maçãs à noite, danificaram quase 20% da sua função renal em apenas 8 meses. Pensaram que estavam a alimentar o seu cérebro e a proteger o seu coração, sem saber que isto era um veneno lento para os seus rins. Assim, lembrem-se, se querem comer frutos secos, escolham os naturais, torrados a baixa temperatura, e apenas um pequeno punhado por dia é suficiente. Especialmente à noite, depois de comer frutos secos salgados, nunca comam uma maçã imediatamente. Primeiro, bebam um copo de água morna para diluir o sangue e eliminar o sal. Depois de ouvir estas 3 combinações assassinas, muitos já devem estar a suar frio. Dirão: nem sequer me atreverei a aproximar-me de uma maçã. Pensarão: isto não se pode combinar, aquilo também não. Acaso temos que nos despedir das maçãs para sempre? Claro que não. O Dr. Silva disse-vos a crua realidade, apontando estes perigos ocultos, não para vos assustar, mas porque evitar o dano é a melhor forma de cuidado. A maçã em si é um presente da natureza, não danifica os rins. O que os danifica é a nossa ignorância e os nossos maus hábitos. Agora que limpamos o caminho desses perigos ocultos na mesa, chega a verdadeira parte crucial deste vídeo. Se não virem esta secção final, todo o susto anterior terá sido em vão, porque agora vou entregar-vos a chave para desbloquear a saúde dos vossos rins. Este método é muito simples. Resume-o em 2 princípios de ouro que não exigem gastar dinheiro e 4 combinações divinas que transformam a maçã num medicamento. Especialmente o princípio de ouro que vou explicar a seguir, que apenas requer que dediquem 10 segundos adicionais cada manhã e que vos permitirá detectar os sinais de socorro dos vossos rins, mesmo antes de um equipamento sofisticado. Este método tem salvado muitas pessoas e espero que também vos seja útil. Bem, preparem-se. Entramos de cheio na parte mais prática e essencial de hoje. Primeiro, falemos de como devemos comer as maçãs para que se tornem protetoras dos nossos rins. Ensinar-vos-ei 2 princípios de ouro para proteger os rins. Princípio de ouro 1. O método de autoexame de 10 segundos todas as manhãs. Não precisam de ir ao hospital nem gastar dinheiro em exames. Apenas precisam, todas as manhãs ao levantar, a primeira vez que forem à casa de banho, olhar para a cor da vossa urina. Este simples olhar é, na realidade, o diálogo mais direto entre vocês e os vossos rins. Urina de cor limão pálido, amarelo claro ou transparente. Parabéns! Isto significa que os vossos rins funcionam perfeitamente. O vosso corpo está bem hidratado e o vosso metabolismo é fluido. Hoje podem comer maçãs com confiança, seguindo as indicações corretas. Urina de cor amarelo escuro, como sumo de laranja. Isto é um sinal. Indica-vos que o vosso corpo está desidratado ou que no dia anterior comeram demasiada sal. A função de concentração dos vossos rins está sob pressão. Neste caso,
Não se apressem a comer maçãs hoje, especialmente nenhuma fruta com alto teor de açúcar. Primeiro, bebam 2 copos de água morna para aliviar a desidratação e diluir a cor da urina, e depois considerem comer fruta, urina de cor chá, castanha ou como água de lavar carne. Isto é um alerta vermelho. Poderia significar que há sangue na urina ou que há outros problemas metabólicos. Urina espumosa, isto é chave. Se notarem que a espuma na vossa urina é abundante, fina e densa, como ao servir cerveja, e não desaparece em vários minutos, amigos, não hesitem. Mesmo que esteja a chover a cântaros, acorram imediatamente ao hospital para uma análise de urina rotineira. Esta é a característica típica da proteinúria, o que indica que o filtro dos vossos rins está quebrado e as proteínas estão a escapar. Este pequeno hábito matinal pode ajudar-vos a detectar problemas e salvar os vossos rins, anos antes de ocorrer uma insuficiência renal. Princípio de ouro 2. O método de lavagem de maçãs em 3 passos. Anteriormente mencionamos que, se não querem descascar a maçã, devem lavá-la a fundo. Mas, como se lava exatamente? Parem de esfregar sem mais. Enxaguar. Primeiro, enxaguem a maçã sob a torneira durante 30 segundos para eliminar o pó e a sujidade superficial. Embeber. Preparem um recipiente com água e adicionem um pouco de bicarbonato de sódio alimentar. Não é fermento em pó, é bicarbonato de sódio. Ou um pouco de farinha. Por quê? Porque muitos pesticidas são ácidos, e o bicarbonato de sódio é alcalino, o que pode neutralizar parte dos pesticidas, e a farinha tem uma forte capacidade de absorção e pode absorver a cera superficial e a sujidade. Ponham a maçã na água e deixem-na de molho durante 2 ou 3 minutos, não mais. Escovar e enxaguar. Com uma escova suave, esfreguem suavemente a superfície e finalmente enxaguem com água corrente durante 30 segundos. Desta maneira, a maçã que comerem, mesmo com pele, lhes trará nutrientes em vez de toxinas. Muito bem, terminamos com os princípios. Agora falemos dos melhores companheiros para a maçã. Se a maçã não se pode combinar com batatas, com enchidos, nem com frutos secos salgados, com que se combina melhor, recomendo-vos 4 combinações de ouro. Estas 4 combinações, além de não danificarem os rins, podem unir-se para cuidar do vosso sistema cardiovascular e reduzir a carga renal. Melhor combinação: 1. Maçã mais aveia. Esta é uma combinação de pequeno almoço perfeita. A aveia, especialmente a aveia de grão inteiro que requer cozedura, é rica em beta-glucanos, uma fibra dietética solúvel de muito alta qualidade. Quando cortamos a maçã em pedaços e a cozinhamos com a aveia em papa, ou quando misturamos a maçã com a aveia demolhada, a fibra da aveia atua como uma rede que envolve o açúcar da maçã, permitindo que o açúcar se liberte lenta e gradualmente na corrente sanguínea no intestino. Isto é como pisar o travão do açúcar no sangue. Quando o açúcar no sangue é estável, a secreção de insulina também o é, e os microvasos renais não sofrerão o impacto do alto teor de açúcar. Além disso, a aveia em si mesma também tem o efeito de reduzir o colesterol, o que oferece dupla proteção tanto para o sistema cardiovascular como para os rins. Forma de consumo sugerida. Pela manhã, cozinhem a aveia com leite de soja sem açúcar ou leite desnatado. Quando estiver quase pronta, adicionem os pedaços de maçã cortados e cozinhem por mais 1 minuto. Melhor combinação 2. Maçã mais leite morno, ou iogurte natural sem açúcar. Esta combinação foca-se em nutrir suavemente o estômago e complementar o cálcio. O leite é rico em cálcio e proteínas de alta qualidade. Muitas pessoas preocupam-se com o excesso de ácido estomacal ao comer fruta. As proteínas e gorduras do leite podem formar uma camada protetora na parede do estômago, neutralizando parte da irritação do ácido da fruta. Ao mesmo tempo, o cálcio e o potássio da maçã são excelentes para a saúde óssea e o controlo da pressão arterial. Atenção! Para os nossos mais velhos, recomendo aquecer o leite antes de o beber. Uma dentada de maçã, um gole de leite morno, ou cortar a maçã em rodelas e mergulhá-la em iogurte natural sem açúcar à temperatura ambiente. Desta maneira, complementam-se os nutrientes e o estômago não se sentirá frio. Melhor combinação 3. Maçã mais mirtilos, morangos ou amoras. Esta é uma potente combinação antioxidante. As bagas são consideradas superalimentos para os rins porque são ricas em antocianinas e diversos antioxidantes potentes. Estes componentes ajudam a reparar as células renais danificadas e a reduzir a inflamação no corpo.
A pele da maçã contém um antioxidante chamado quercetina. Quando a quercetina da maçã se encontra com as antocianinas dos mirtilos, a sua capacidade antioxidante multiplica-se. Isto é muito benéfico para prevenir a arteriosclerose da artéria renal e melhorar o fluxo sanguíneo para os rins. Forma de consumo sugerida: à hora do lanche, cortem meia maçã e peguem um punhado de mirtilos. Esta é a sobremesa mais natural e de primeira qualidade para proteger os rins. 1000 vezes melhor do que comer bolachas ou bolos. Melhor combinação 4. A mais simples e a mais importante. Maçã mais um copo de água morna. A sério, o simples é o melhor. Se não conseguem lembrar tantas combinações, apenas lembrem-se desta. Ao comer uma maçã, devem sempre ter um copo de água morna ao lado. Comam umas dentadas de maçã. Bebam um gole de água morna. A água morna umedece a garganta e o estômago, acelera a circulação sanguínea e ajuda a que os nutrientes da maçã sejam absorvidos mais rapidamente pelo corpo. Ao mesmo tempo, dilui o sangue, evitando a viscosidade sanguínea temporária causada pela ingestão de açúcar. Além disso, a água morna proporciona aos rins a hidratação que mais precisam, como regar um campo seco, permitindo que os rins processem os resíduos metabólicos com facilidade. Até aqui, é possível que muitos de vocês se sintam arrepiados. Dirão: comi mal durante tantos anos, os meus rins já estão danificados? Como sei se os meus rins estão bem? O rim é um órgão muito tolerante. Chamamo-lo de órgão silencioso. Trabalha incansavelmente, e mesmo que esteja danificado em 50% ou 60%, é possível que não sintam dor, nem lhes cause dor lombar. Mas, embora não fale, enviar-vos-á sinais através de algumas pistas. Além da cor da urina que mencionamos antes, há 3 sinais de aviso do corpo. Se tiverem alguma delas, significa que os vossos rins já estão em alerta. Aviso 1. Inchaço inexplicável. Este inchaço não é o de ter engordado, mas sim um inchaço borbulhante. Esta situação costuma ocorrer em 2 momentos. Ao levantar-se pela manhã, notam as pálpebras inchadas, as bolsas sob os olhos muito grandes, ou o rosto parece maior. À tarde ou à noite, notam os tornozelos inchados, as marcas das meias são muito profundas, ou os sapatos que antes lhes cabiam bem, agora não lhes entram. Ao pressionar a carne à frente do osso da canela, fica uma cova que não recupera. Isto é um edema típico. Indica que a capacidade de drenagem dos rins diminuiu e o excesso de líquido é retido nos espaços intersticiais. Isto não é gordura. É uma doença. Aviso 2. Fadiga extrema. Este cansaço não é o que se sente depois de um trabalho pesado, mas sim um cansaço que não se recupera por muito que se descanse. Mesmo que tenham dormido 8 horas na noite anterior, pela manhã sentem-se sem energia, como se carregassem uma pedra, as pernas como se tivessem chumbo. Não têm vontade de fazer nada, e a concentração é escassa. Isto deve-se a que a função de desintoxicação dos rins diminuiu, e as toxinas metabólicas não são eliminadas, mas sim acumuladas no sangue, o que provoca uma autointoxicação do corpo. Estas toxinas suprimem o nosso sistema nervoso, fazendo-nos sentir exaustos. Aviso 3. Mudança no paladar, náuseas e vômitos. Se antes tinham bom apetite e ultimamente, de repente, não querem comer carne, sentem nojo do cheiro a fritos ou sempre têm ânsias de vomitar ao escovar os dentes pela manhã, a primeira reação de muitas pessoas é fazer um check-up de estômago, uma gastroscopia. O resultado é que o estômago está bem. Na realidade, isto poderia ser uma manifestação precoce de uremia. Como os rins não conseguem eliminar as toxinas, estas acumulam-se no corpo e, através da circulação sanguínea, afetam o trato digestivo, estimulando a mucosa gastrointestinal e decompondo o amoníaco, o que lhes provoca falta de apetite, náuseas e vômitos. Se experienciarem vários destes sintomas ao mesmo tempo, inchaço, fadiga e náuseas, por favor, vão imediatamente à consulta de nefrologia para um exame exaustivo. O que devem verificar? A creatinina e a taxa de filtração glomerular. Estes 2 indicadores são o padrão de ouro para a saúde renal. Bem, amigos, depois de falar tanto, na realidade, todas estas palavras se resumem numa frase: a maçã é um bom alimento, mas apenas se for comida corretamente. Os nossos rins são mais espantosos do que imaginamos, e também mais frágeis. Trabalham em silêncio todos os dias, protegendo a nossa linha vital. Não pedem nada em troca, apenas que não lhes demos pressões desnecessárias pela nossa ignorância.
O bem-estar nunca se trata de gastar muito dinheiro em suplementos caros ou em medicamentos estranhos. O verdadeiro bem-estar esconde-se nos detalhes das nossas 3 refeições diárias. É a decisão de tirar aquele prato de enchidos pela manhã e trocá-lo por um copo de leite de soja morno. A moderação de resistir à tentação de comer aquele prato de batatas fritas à noite e optar por uns mirtilos. A paciência de dedicar mais 2 minutos a lavar e descascar a maçã antes de a comer. A sabedoria de esperar 2 horas depois de comer batatas antes de comer fruta. Estas pequenas coisas, aparentemente insignificantes, acumulam-se dia após dia e marcam a diferença entre a saúde e a doença. Espero que o vídeo de hoje possa ser um ponto de viragem no vosso caminho para a saúde. Mesmo que apenas se lembrem de um conselho, como não combinar batatas com maçãs ou não comer doces imediatamente depois de algo salgado, então o esforço do Dr. Silva não terá sido em vão. Finalmente, quero pedir-vos que realizem uma ação muito significativa. Por favor, escrevam na secção de comentários uma promessa para vocês mesmos, por exemplo: vou cuidar dos meus rins, ou, a partir de agora, verificarei a cor da minha urina pela manhã. Isto não é apenas um comentário, é um ritual, para começar a dar importância à vossa saúde, a começar a dialogar com o vosso corpo. Também estarei à espera na secção de comentários para ver quem é o mais constante. Se acreditam que o conteúdo partilhado hoje vos ajudou a evitar pelo menos um erro de saúde, não hesitem em dar gosto e subscrever. Também vos peço que movam um dedo e partilhem este vídeo nos vossos grupos familiares, com os vossos pais, mais velhos e amigos a quem se importam. A vossa partilha poderia salvar alguém que está a danificar os seus rins em silêncio e sem o saber. Um mérito incalculável. Desejo a todos boa saúde, rins fortes e uma vida tão doce e tranquila como uma maçã. Vemo-nos no próximo vídeo do meu canal.